Olha só que acabou de chegar aqui para mim um presente de uma confeiteira que é minha amiga Silvana. E eu tô aqui num dilema assim super difícil. Como ou não como essa torta maravilhosa de brigadeiro meio amargo? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. A gente muitas vezes começa a estabelecer um monte de meta, né? Eu, por exemplo, já comecei a fazer reeducação alimentar, acho que pela 15ª vez. E essa torta chegou exatamente nesse momento que eu estou tentando fazer uma reeducação alimentar e tentando eliminar um pouquinho do doce. Mas muitas vezes a gente não consegue. E por que que isso acontece? Vamos falar sobre isso hoje? A nossa mente ela é muito complexa e mudar comportamento é uma coisa que não é fácil. Mas o design comportamental, que é uma área que une a psicologia e a economia, traz um suporte para que a gente consiga mudar alguns comportamentos ou inserir novos hábitos. E como é que a gente pode fazer isso? Na verdade, a gente pode fazer isso através da mudança do contexto. Ao invés da gente ficar tentando bater cabeça, tentar ficar mudando o comportamento, né, através de uma mudança na mente, a gente tenta mudar o contexto. Um exemplo super prático para a gente poder entender isso é quando você tem muita vontade de começar a fazer uma atividade física, você precisa fazer, mas aí você vai ter que levantar um pouquinho mais cedo para poder fazer essa atividade física, porque você precisa trabalhar. E aí o que a gente faz? Coloca o relógio para poder despertar bem do lado da cama, aí na hora que dá o horário, aí você fala, ai, nossa, tô tão desanimada hoje, tô com preguiça, ou tô tão fria, a gente começa a arranjar um monte de desculpas, né, racionais para justificar que a gente quer ficar mais um pouquinho na cama. Quando a gente pega esse relógio e coloca para poder despertar um pouquinho mais longe da gente, sei lá, na sala, por exemplo, isso vai fazer com que a gente levante para poder ir lá para desligar o despertador. E aí o que acontece nesse momento? A chance de você voltar para a cama é muito mais difícil, porque você já levantou, então você já, né, começou, de certa forma, já entrar em processo de atividade. E como chama isso? É um empurrãozinho. O design comportamental chama isso de nudge, né, que na tradução, né, mais simples seria realmente isso. Um empurrão que você se dá para conseguir atingir um objetivo na sua vida. Só que assim, é fácil, né, arranjar nudges e conseguir dar empurrãozinhos para a gente conseguir atingir metas? Não, não é fácil, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer para que o nudge seja realmente eficiente, para que esse empurrão realmente funcione, a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber o que funciona para a gente, por exemplo. Eu comecei falando sobre a minha dificuldade, o meu dilema aqui, se eu como essa torta de brigadeiro ou se eu não como. Eu tenho muita vontade de comer, eu sei que está deliciosa, já experimentei outros doces da Silvana, dessa confeiteira, e sei que é muito gostoso. Mas eu também estou pensando na questão da minha reeducação alimentar. E aí eu preciso saber o que vai funcionar para mim para poder não simplesmente atacar esse doce aqui agora. Claro que a gente também não precisa ser inflexível e simplesmente falar, olha, nunca mais vou comer doce, não é isso, mas que a gente possa comer com equilíbrio. E para isso, eu realmente vou ter que tentar entender qual que é o meu ponto de equilíbrio. E como que a gente faz isso? Gente, não tem fórmula mágica, realmente é um processo de autoconhecimento, é começar a se pesquisar, entender o que motiva a gente a fazer determinadas coisas. Por exemplo, pensando um pouco nessa questão dos nuts, dos empurrões, se você é uma pessoa que gosta muito de gastar e às vezes entra numa aranhada de dívidas, e você não quer mais desse tipo de comportamento, você vai ter que arranjar uma estratégia para você. Às vezes o que funciona super bem para mim não vai funcionar para você. Por exemplo, eu posso te dar uma dica, olha, se você gosta muito de promoção, e aí quando vê uma mudança de estação e começa a ver aquelas placas lá no shopping, 70%, até 70% de desconto, né? Como é que você faz? Você fica realmente muito motivado a entrar na loja e aproveitar aquele desconto. Eu posso virar para você e falar assim, olha, não passa mais perto do shopping, né? Evita nessas épocas entrar no shopping porque você sabe que você vai se motivar, né? Vai ser fisgada para aquela promoção. Só que às vezes você precisa de ir até aquele shopping ou não adianta esse tipo de argumentação. Então você vai ter que encontrar uma forma de você não acessar, né, aquela coisa que é difícil para você. Mas isso realmente vem só através do conhecimento e do autoconhecimento. É um processo que não é fácil, mas é muito bacana quando a gente consegue.
E eu gostaria de saber um pouco mais de você sobre isso. Tem alguma coisa que vocês realmente ficam com vontade de fazer e às vezes tem dificuldade? Tem hábitos na vida de vocês que vocês querem inserir? Sabe aquelas listas, né, que a gente geralmente costuma fazer assim no início do ano? Ah, quero fazer isso, 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 isso. Vou fazer reeducação alimentar. Vou aproveitar mais, né, as minhas férias. Ou vou juntar mais dinheiro. Cada um, né, tem uma coisa que tem vontade de fazer. Vocês já passaram por essa experiência de chegar, sei lá, em fevereiro, já nem lembrar mais qual que é a lista, né, e esquecer, porque acaba de alguma maneira entrando novamente na rotina e deixando aquilo de lado? E que tal se vocês começassem a pensar, né, quais os nudges que vocês poderiam elaborar, né, quais os empurrões que vocês poderiam dar a vocês mesmos para poder conseguir inserir esses novos hábitos e mudar o padrão de comportamento para poder trazer mais bem-estar, mais coisas legais para vocês. Agora, a minha dúvida, como não como, né, essa torta de brigadeiro? Eu acho que hoje eu tenho direito de comer, porque na verdade foi um presente e eu vou ter que abrir mão de alguma outra coisa, talvez uma coisa que tenha menos caloria mais tarde, mas eu realmente vou me deliciar com essa torta que parece que está muito boa. Afinal de contas, a gente não precisa ser tão rígido assim, né?